Então vamos continuar aí, segunda parte, né? Então agora nós já vimos aí os conceitos básicos. Agora vamos aplicar a hidrostática a fundo mesmo. Então nós temos aí agora a conhecida pressão chamada de pressão hidrostática. Nossa pressão hidrostática. É o que nós vamos começar a estudar aí. Tá. Primeiramente, a pressão hidrostática ela vai ocorrer em um recipiente, vamos pôr aqui um recipiente cilíndrico. Nosso recipiente que está feio. Deixa eu fazer ele bonitinho. Nosso recipiente. Que está apoiado sobre uma superfície. Tá. Só que eu vou colocar ele aqui cheio de um líquido. Então, tá aqui com líquido. Vamos pôr que ele tá cheio de água, né? Vamos desenhar isso aqui que ele tá cheio de água. Uma água tá aí cheio de água. Então tá bom. Você percebe que existe uma certa altura da coluna de água. Se eu quiser calcular a pressão aqui no fundo, que eu vou chamar de ponto A, então quem seria a pressão em A? O que eu sei de pressão é a força sobre a área. Tudo bem? A pressão em A é a força sobre a área. Mas que força que é essa aqui? Essa força que está sendo exercida aqui em A não é o peso da água. Então eu posso definir que a pressão é o peso da água sobre a área. Tá bom? Então, se a pressão é o peso da água, então pressão é massa vezes gravidade dividido pela área. Só que existe um problema. Qual é o problema? Quando se fala de líquido, eu falo de densidade absoluta ou de massa específica. Então eu tenho que massa específica é a massa sobre o volume. Tá dividindo, passo para lá o quê? Multiplicando. Então minha massa é a massa específica vezes o volume. Juntando as duas, então eu tenho que pressão é a densidade, a massa específica, o volume vezes a gravidade. Tá bom. Mas só para a gente pensar aqui, como que eu calcularia o volume? Deixa eu pôr aqui de outra cor. Como que eu calcularia o volume dessa água? O volume não seria. Opa, faltou uma informação aqui. Dividido pela área, né? Quem seria nosso volume aqui? O volume é a área da base vezes a altura. Tá bom. Se eu juntar as duas, eu tenho que pressão é a massa específica, a área A vezes a altura vezes a gravidade dividido pela área. Área com área eu corto, chega à conclusão que pressão é a massa específica, a altura vezes a gravidade. Lembrando que eu estou levando em conta, não estou levando em conta o que? Não estou levando em conta o recipiente, mas vamos fazer algumas observações sobre isso.
Observação. Sistema. O nosso sistema vai estar fechado. O sistema vai estar o quê? Fechado. Fechado. Se este sistema está fechado, seria isso aqui com uma tampa. Então o líquido estaria todo aqui, ó. O líquido estaria todo aqui. Então a pressão nessa situação é a massa específica, a gravidade vezes a altura. Isso, sistema fechado. E se passar a ser um sistema aberto? Nosso sistema aberto. Se o sistema for aberto, aí acontece o seguinte: eu tenho um sistema aberto, meu sistema vai ser aberto, então ele tem uma quantidade de líquido, não vou pôr o líquido todo, ó, ele tem uma quantidade de líquido, e aqui ele também tem a pressão que atmosférica. Então, nesse sistema, a pressão vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna, que é o coeficiente, que é a massa específica, a gravidade vezes a altura. Então, essa é a nossa forma de calcular no sistema o quê? Aberto. Aí, se for vários sistemas, se for vários o quê? Por exemplo, vamos pôr assim, borracha, pôr de preto aqui. Sistema com vários fluidos. Como assim? Um sistema com vários fluidos? Seria aqui um sistema que eu teria, primeiro, um líquido azul, depois um líquido laranja, depois um líquido roxo. Então, qual que seria a pressão lá no ponto A? Então, a pressão lá seria a pressão do líquido, chamar 1, esse é o meu líquido 1, líquido 2, líquido 3. Seria a pressão do líquido 1, mais a pressão do líquido 2, mais a pressão do líquido 3. Certo? Eu teria a pressão de vários líquidos aí, né? Pressão do líquido 1, isso sistema fechado, tá? E se for aberto, soma mais a pressão atmosférica. Pressão do líquido 1, mais pressão do líquido 2 e cada um na sua altura, ó. Eu vou ter a altura do líquido 1, a altura da coluna, hein, do líquido 2 e a altura da coluna do líquido 3. E cada um com suas densidades, então ficaria assim: pressão é igual à massa específica do 1, a gravidade e a altura 1, mais a massa específica de 2, a gravidade e a altura 2, mais a massa específica de 3, a gravidade e a altura 3. Estaria aí. Isso no sistema fechado. Se fosse aberto, você soma mais a pressão atmosférica.
certo? Sempre some mais a pressão atmosférica. E aí, dentro disso, nós temos o teorema chamado, vamos pôr assim, teorema de Steve. Nosso teorema de Steve. O que é o teorema de Steve? O teorema de Steve fala o seguinte. Vamos desenhar aqui. Tem um recipiente. Nesse recipiente ficou feio. Vou desenhar ele bonitinho. Eu tenho um recipiente. Dentro desse recipiente eu coloco um líquido, né? Eu coloco um líquido. E aí tem lá um líquido, vamos pôr um líquido todo azul aí. Eu coloco um líquido. E aí eu tenho os pontos A e os pontos B, não no mesmo nível, em níveis diferentes. Então o que Steve percebeu? Que havia aqui uma variação de pressão. E que essa variação de pressão se dá como? O que é uma variação mesmo? Variação de pressão é a pressão final, vamos chamar de PA, menos a pressão de B. Então, variação de pressão é igual. Quem é a pressão de A? O coeficiente de a gravidade e a altura de A. Coeficiente de massa específica, a massa específica de B, a gravidade e a altura em B. Só que detalhe, as massas específicas são iguais. A gravidade é a mesma, então a variação de pressão é a massa específica, a gravidade, quem? A altura de A menos a altura de B. Isso quer dizer que a variação de pressão se dá pela variação de quê? De altura. Pela variação de altura. Então aqui dá para se observar várias coisas. Qual é a nossa observação? Tá. Se a altura de A for igual à altura de B, isso quer dizer que a pressão em A é igual à pressão em B. Que isso quer dizer que a variação de pressão é quanto? Zero. A nossa variação de pressão vai ser zero. Isso acontece quando os pontos estiverem no mesmo nível, né? Os pontos estiverem no mesmo nível. Tá, com esse teorema, nós conseguimos aplicar várias coisas aí. Com o teorema de Steve, nós conseguimos chegar ao teorema de Pascal, ou o princípio de Pascal. Qual é o nosso princípio de Pascal? Princípio de Pascal. Qual é o princípio de Pascal? O princípio de Pascal é bem tranquilo. Vamos pensar o seguinte. Vou imaginar que eu tenho aqui um êmbolo fino. Um êmbolo bem fino. Esse êmbolo ele é mais fino do que o outro. E aí eu vou colocar aqui um tubo sendo ligado a um êmbolo mais grosso.
ou mais espesso, certo? Aqui eu vou ter que apagar um pouquinho. Tá. Vamos imaginar que eu coloque aqui um êmbolozinho. O que é um êmbolo? É aquela parte da seringa que movimenta. Então aqui eu tenho um êmbolo de área 1. E lá do outro lado eu tenho um êmbolo de área 2. Só que aqui tem um fluido denso, um fluido viscoso. É um fluido viscoso, certo? Um fluido bastante viscoso. Isso está apoiado em cima de algo aí. Pessoal, se eu chegar aqui e fazer o seguinte, chegar aqui e marcar um ponto A, e puxar lá um ponto B, está no mesmo nível. Se está no mesmo nível, a pressão de A é igual à pressão de B. A pressão de A vai ser igual à pressão de B. Isso quer dizer que esse êmbolo pode estar fazendo uma força um pouco de outra cor azul, uma força F1. Ao comprimir esse líquido, ele vai fazer uma força aqui, quem? F2. Então, uma força F1 e uma força qual? F2. Isso quer dizer o quê? Quem é a pressão em A? É a força F1 sobre a área 1. Quem é a pressão em B? É a força F2 sobre a área 2. As pressões são iguais, então eu concluo que F1 sobre a área 1, ficou feio ali, F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. As duas grandezas estão dividindo entre si. Se as duas grandezas estão dividindo entre si, são grandezas diretamente proporcionais. Isso também é conhecido como prensa hidráulica, né? O princípio também é conhecido como elevador hidráulico ou prensa hidráulica, tá? O princípio de Pascal, certo? O princípio de Pascal. E aí, dentro do princípio de Pascal, nós temos uma coisa chamado de condução, chamado de vasos comunicantes. Um pouquinho. Vasos comunicantes. Que não são nossos vasos comunicantes? Eu desenhar. Eu tenho aqui um vasinho bem simples. Lembrando que eles têm a mesma espessura, tá? Tentar fazer aqui com a mesma espessura. Não ficou, mas tudo bem. Eu tenho vasos comunicantes aí. Vou colocar aqui, ó, um líquido, uma quantidade de líquido. E do outro lado eu vou colocar outro líquido. Então coloquei um líquido aqui, outro líquido lá.
Então, eu posso chegar aqui num ponto, cor de vermelho, um ponto A, e puxar, ó, tem aqui um ponto B. Então, no mesmo nível, as pressões são iguais. Só que aqui quem está fazendo a força em A é o líquido laranja, que eu vou chamar de líquido 1. Aqui é o líquido 1 e aqui é o líquido 2. Então vai ficar assim. Quem é a pressão em A? Pressão A é a massa específica do líquido 1. A gravidade é a altura do líquido 1. A pressão em B é a massa específica do líquido 2. A gravidade é a altura do líquido 2. Se são iguais, eu tenho massa específica, gravidade e altura do líquido 1 é igual a massa específica, gravidade e altura do líquido 2. Gravidade com gravidade posso cortar. Isso quer dizer que a massa específica e a altura, massa específica e altura, estão multiplicando entre si. Então elas são inversamente proporcionais. Lembre lá, ó. Princípio Pascal, em prensa hidráulica, a força e a área são diretamente proporcional. Aqui, em vasos comunicantes, a massa específica e a altura são inversamente proporcional. Lá em cima diretamente e aqui inversamente proporcional. Beleza, nós temos aí a segunda parte de pressão, né? Hidrostática, falando de hidrostática.